Hoje eu quero te guiar por um caminho diferente de tudo que você tentou até hoje para emagrecer. Porque eu sei que você já tentou dieta, já contou calorias, já prometeu para si mesma começar na segunda e mesmo assim algo dentro de você parece sempre te sabotar, não é? Eu sei, eu já vivi tudo isso, eu já passei por tudo isso, assim como você também está passando. Mas deixa eu te dizer uma verdade terapêutica e que eu aprendi na minha vida, com a minha experiência. Não é o corpo que te sabota, é a mente que está tentando te proteger de algo que você ainda não conseguiu entender. E quando a gente começa a entender o que está por trás da comida, tudo muda. Assim como mudou para mim, vai também mudar para você. O peso emocional, ele começa a sair e o corpo, ele apenas acompanha essa leveza quando ela inicia no emocional. Hoje você vai entender como que a terapia comportamental, ela te ajuda a emagrecer sem sofrimento, sem culpa e com amor. Amor por você, amor que começa em você. E no final, eu vou te mostrar como dar o primeiro passo nessa jornada. O mesmo passo que tantas mulheres já deram e estão até hoje se sentindo mais leves, seguras e felizes com elas mesmas. Qual é a vida que você gostaria de ter? Me conta. Tudo que você viveu até hoje que te trouxe o resultado da obesidade é o que você gostaria de ter? Me fale. Se não é, qual é a vida ideal para você? Pense nessa vida ideal. Visualize ela. Consegue fazer isso? Feche os olhos por alguns segundos e imagine a vida que até hoje você não teve. Todas as dores que te trouxe até aqui, que te fez engordar cada dia mais e que te deixa aprisionado. Qual é a vida que você gostaria de ter? Essa vida de prisão ou outro tipo de vida? Tente visualizar sua vida ideal. Conseguiu? Então agora eu quero que você faça uma promessa, não para mim, para você mesma. Qual vida você se compromete hoje a ter todos os dias a partir de agora? Essa vai ser a nossa frase âncora de hoje e que você vai acompanhar o nosso processo durante a nossa primeira semana. Então, quero que você grave muito bem e que você já tenha a resposta. E se você quiser, anote essa resposta para você não esquecer, ok? Eu vou repetir. Qual vida você se compromete a ter a partir de hoje? Escreva aí. Essa frase é uma frase que eu uso muito comigo. E ela é extremamente poderosa porque ela traz consciência para o agora. Quando você decide a vida que você quer viver hoje, já, o seu comportamento ele começa a mudar. Ele muda naturalmente. E o seu corpo ele segue a decisão que a tua mente ela fala. Eu vou fazer isso. Você se propõe, você começa, o seu comportamento começa a mudar e o teu corpo ele acompanha isso. Essa pergunta, ela vai te guiar o tempo todo, ela vai servir como o seu guia, ok? Qual vida você se compromete a ter a partir de hoje? É aqui que a gente começa a transformar o emagrecimento em autoconhecimento, ok? A terapia comportamental, ela tem uma base muito simples. Vamos lá. Só um minuto que eu tô olhando minhas anotações, tá bom?
Terapia comportamental, ela parte de uma base muito simples e libertadora. Todo comportamento, ele tem uma base e uma intenção emocional por trás desse comportamento. Ou seja, você não come demais porque você é fraca. Você come porque o seu cérebro aprendeu que a comida é um jeito de aliviar algo que está aí dentro e que você de outra forma ainda não consegue expressar. Você come por ansiedade, solidão, falta de prazer na vida, estresse, rejeição, abandono. A comida, ela vira como se fosse uma anestesia. Ela, nesse momento, ela serve para aliviar todas essas dores que você sente. Por isso que dentro do meu método, você menos ansiosa e muito mais leve, mais magra, nosso desafio, nós vamos trabalhar não a culpa. A gente trabalha a consciência, a reprogramação. E isso acontece de uma forma rápida, como se fosse mágica e muito real. Você vai ver que o nosso método, ele é baseado em 3 pilares principais, tá bom? Primeiro pilar, e eu preciso que vocês gravem isso, bem gravado, é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? Eu vou observar, mas eu não vou julgar. Você vai observar sem julgar, você mesmo. O primeiro passo para mudar é se perceber. Quem eu sou? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu recorro à comida para aliviar as minhas dores? O que está por trás? Você só transforma o que você reconhece. Então, esse é o nosso primeiro pilar. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Daí se torna conhecido. A gente consegue dominar algo, combater algo, a partir do momento que ele se torna conhecido para a gente, não é assim? No processo de emagrecimento não é diferente. Você precisa entender, se perceber, para começar a transformar. É após você entender o que está acontecendo com você que você começa essa transformação. A maioria das mulheres, elas nem percebem o que estão sentindo quando vai até a comida. Aí o corpo acaba virando um palco de emoções não ditas. Eu quero que agora vocês parem um minutinho e pensem nessas perguntas e achem a sua resposta. O que você sente antes de comer? É fome emocional ou é fome física? Aquela que dói o estômago, aquela que ronca a barriga? Quando você come exageradamente, não para ficar nutrido, satisfeito. O que você estava tentando evitar sentir? Qual foi o sentimento, a emoção que veio antes de você atacar aquele pote de sorvete? Para, pensa e responda essas perguntas. O que eu estava sentindo antes de comer? Era fome física, a que ronca o estômago? Ou era só as minhas emoções? O que eu estava tentando evitar sentir? Se precisar, pause o vídeo em cada uma das perguntas e responda. Depois continue, vou continuar por aqui. Quando você aprende a observar sem se culpar, nasce o poder de escolha. E é isso o que eu vou te ensinar nesse método, no nosso método.
Logo aqui no primeiro módulo do desafio, você vai aprender a identificar as suas emoções, as emoções que te fazem comer e transformar isso em consciência emocional. Você vai começar a perceber, ok, eu estava triste, eu estava muito cansada, eu estou muito estressada com tudo que está acontecendo na minha vida. Eu me senti sozinha, me senti abandonada. Quando você entende isso, você identifica as emoções que te fazem comer. Quando a gente identifica a emoção, ela se torna conhecida, daí então a gente pode decidir o que vai fazer naquela situação. Isso não vai mais te controlar. Esse foi o nosso primeiro pilar, autoconsciência. Eu aprendo a me olhar, a me perceber e não me julgo por isso. Segundo pilar do nosso método vai ser a reprogramação mental, mudar o que hoje para você está no automático, você faz sem pensar. Por exemplo, existem algumas coisas que a gente faz sem pensar. Você pensa para respirar? Você não pensa para respirar, é automático, certo? No nosso processo de emagrecimento, você vai perceber que muitos dos seus hábitos, eles estão cravados na tua mente há tanto tempo, que faz você agir sem pensar, o que te leva a ter resultados ruins, os resultados que você tem hoje. O segundo pilar, então, é reprogramar a mente. A terapia comportamental, que é a que nós usamos como base, como metodologia para o desafio, ela mostra que o nosso cérebro, ele repete, ele ama a repetição. E ele repete o que é conhecido, mesmo que isso doa muito. Por que todas as vezes que você se propõe a começar uma dieta nova, a ir para academia fazer exercício, você para pela metade? Porque aquilo ali, para o cérebro, é algo difícil de fazer, é um desafio para ele, ok? Então ele prefere voltar para o que ele já tinha conhecido, o que ele já conhecia, a rotina dele, os hábitos que para ele eram fáceis, porque já eram caminhos conhecidos. Na neurociência, a gente chama isso de trilhas neurais. É como se fossem caminhozinhos que tem dentro do nosso cérebro que a gente já está acostumado. Todas as vezes que você vai para uma mata, um jardim, uma praça, se você começar a perceber, onde as pessoas passam muito, ali não nasce mato. Ali tem um caminho, um trilho, certo? Na nossa mente, funciona do mesmo jeito. Se você tem um hábito, isso vira uma trilha neural. Então, o nosso cérebro, ele ama isso, ele ama repetir. Tanto que você escova automaticamente os dentes todos os dias. Quando se é criança, a mãe precisa ali incentivar, às vezes até brigar, ralhar, né? Até o filho aprender. Mas de tanta mãe insistir que aquilo era importante, hoje você adulta faz no automático. Você sabe que você precisa disso, certo? Que se você não fizer, você vai ter prejuízos. Mas é muito automático, não é? Eu tenho certeza que você sabe que é automático isso. Assim como respirar. Você já faz, já é conhecido do seu cérebro, tá bom? O comportamento, mesmo que doa, ele quando ele é repetido várias e várias vezes, para o nosso cérebro é como se fosse algo muito bom para ele. Quando você sentir vontade de comer sem fome, eu quero que você aprenda a partir de hoje a se perguntar: o que eu realmente preciso agora? Pausa o vídeo, anote essa pergunta que ela é importante para você. Depois eu vou te dar uma orientação do que você vai fazer com essas perguntas, tá bom? Então, vou repetir. Quando você sentir vontade de comer algo sem fome física. Lu, o que é a fome física? É aquela que dói o estômago, aquela que ronca, tá? Mas eu tenho fome toda hora. O processo de digestão, ele é bem lento, gente. Ele leva cerca de 3 a 4 horas
conforme o alimento, para ser digerido pelo corpo, para ser quebradas as moléculas. Então, se você come toda hora, você não dá tempo do corpo digerir, certo? Então, a fome, ela não é física, porque o corpo ainda está em processo de digestão. Ele está cheio, ele está ali preocupado em fazer o trabalho dele. Mas você tem fome. Mas não é fome física, não roncou o estômago, não doeu para você comer de novo. Então, quando você sentir esse tipo de fome, que você fala assim, tô com uma fome, vontade de comer um doce, certo? Não é o seu corpo pedindo nutrição, mas sim é a sua emoção que você ainda não consegue controlar, você vai aprender, mas você ainda não consegue controlar, dizendo para você fazer algo que você já está acostumado a fazer sempre. Então, vamos trilhar um novo caminho? Escreva aí, ó, o que realmente eu preciso agora. Todas as vezes que você sentir vontade, não fome física de comer, pergunte isso, o que eu realmente preciso agora? Será que eu preciso de um carinho? Será que eu estou cansada e estou precisando de descansar? Tirar um tempinho para mim? Será que eu estou precisando apenas respirar? Relaxar? Quando você começa a dar à sua mente o que ela realmente precisa, você aprende a perguntar. A comida, ela perde o poder sobre você. Porque ela vai perder o objetivo dela, que naquele momento que você ainda está cheia, seu corpo está em processo de digestão, você não precisa de alimentar ele para que ele possa sobreviver, a comida tem um único papel, que é amenizar a dor que você está sentindo. Então, quando você aprende a perguntar para ele, o que eu realmente preciso agora? Será que eu trabalhei demais e eu estou só cansada? Será que eu não dormi bem? Será que eu estou estressada com os filhos, com a casa, com o marido, com o trabalho? Será que eu estou me sentindo sozinha? Quando você aprende a fazer essas perguntas, a mente ela começa a buscar novas conexões e ela encontra o que ela precisa. Nosso cérebro ele é muito inteligente. Ele vai te dar exatamente o que você precisa. E daí então a comida, ela perde o poder sobre você. Que delícia, né? Dentro do nosso desafio, eu vou te ensinar passo a passo como criar esses novos caminhos mentais com técnicas de PNL. PNL é Programação Neurolinguística. São ferramentas muito práticas que vêm da neurociência. E você vai ter exercícios práticos todos os dias. Exercícios simples, mas muito práticos, para tirar você dessa fome emocional. Vamos para o nosso terceiro pilar? O terceiro pilar é agir diferente, então é ação consistente. O poder de fazer uma pequena mudança diariamente. Ser 1% melhor hoje do que eu fui ontem. Mesmo que seja só um pouquinho, quando você faz com consistência, ou seja, todos os dias, você vai ter um resultado gigantesco lá no final do nosso desafio. Porque a mente, ela aprende com repetição e o corpo ele responde à constância. Vou repetir isso para você. A mente aprende com repetição e o corpo responde com constância. Uma pequena mudança, pequenina, feita com consciência. Então, olha, eu entendo que isso aqui é bom para mim, eu decido mudar e faço um pouquinho todos os dias. Isso é muito mais poderoso do que um plano perfeito, só que feito com culpa. Sabe aquela dieta perfeita? Com caloria, com cardápio bonitinho,
que você vai lá na nutricionista, pega, olha para ele, tenta fazer uma semana e para? Ah, Lu, mas é ruim isso? O plano da nutricionista? Não, não é ruim. Mas aqui, no seu caso, você precisa cuidar de entender e trazer a consciência que é necessário as mudanças pequeninas antes de você ter um plano perfeito. Porque esse plano perfeito, aquela dieta perfeita, você vai fazer ela com culpa. Eu não posso mais comer a minha comida favorita. Eu não posso mais, eu não posso, eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Isso traz culpa. Daí então você desiste no meio do caminho. Às vezes nem chega no meio do caminho. Então vamos lá? Pequenas ações que transformam. Anote aí, por favor. Eu preciso que a partir de hoje você já inicie essas pequenas mudanças. Comer com presença e prazer. O que significa isso, Lu? Comer sem celular na mão, comer sem estar em frente a uma TV. Sinta o sabor do seu alimento. Aprecie, deguste, mastigue várias e várias vezes. A digestão, ela começa na nossa boca. Aqui começa a quebrar cada molécula do alimento para que ele entre no nosso corpo, fique mais fácil a digestão e o corpo ele tenha mais tempo para distribuir cada nutriente para dentro do corpo, para dentro das células. Olha que lindo esse processo. Então nós temos enzimas digestivas dentro da nossa boca. Elas servem para isso. Só que quando você come muito rápido, sem pensar, preocupado que tem que fazer isso, fazer aquilo, ou quando você não está presente, você está com a cabeça longe, está nas redes sociais. Primeiro que você não aproveita a companhia da tua família. E você não pensa no que você está comendo. Você não tem tempo entre o cérebro, você não consegue dar tempo para o cérebro entender que ele já está satisfeito, que o estômago já está com a quantidade necessária ali para que ele possa viver bem, se nutrir. Você não dá esse tempo para o teu corpo para fazer essas conexões que existem entre o estômago e o cérebro e o estômago, ok? Então, quando você come com presença, mastiga bem o alimento, o ideal é que a gente faça uma mastigação cerca de 28 vezes. Você pode começar a treinar contando isso. Conta. Vai lá, olha, com pensamento. 1, 2, 3, 4. Você vai digerir melhor a alimentação, o seu alimento, tá bom? E aí você vai ter presença e você vai ter o sabor, você vai estar sentindo prazer de saborear aquela comida que tanto você queria, que às vezes você só engole e nem sentiu prazer, nem sentiu o sabor. Que prazer você vai ter? A gente só sente o sabor do alimento quando ele está na nossa boca, na nossa língua. Se você come muito rápido, que sabor você vai sentir? Que prazer você vai ter naquele alimento? Pense nisso. Anote isso então, tá bom? Primeira ação, comer com presença e prazer. Sem telas, sem preocupações, que seja o seu momento, meu momento de me alimentar, de nutrir, de cuidar de mim, cuidar do meu corpo. Segundo, se olhar no espelho com gentileza. Anote isso aí. Lu, eu tenho pavor de passar na frente do espelho e me olhar. Gente, eu passei tanto por isso, vocês não têm noção. Eu me intitulava como boneco do Michelin. Quem aqui conhece o boneco do Michelin? Aqueles boneco branco, gordo, grandão, que tem nos caminhões da Michelin. Quem lembra, né? Que é mais velhinha aqui como eu, vai lembrar. Eu sempre me olhava e falava, gente, você tá parecendo mulher, tu tá parecendo aquele boneco. Isso dói. Eu ainda tô fora, muito além do peso ideal para mim.
né? Vocês sabem, eu sempre comento, coloquei nos meus vídeos. Hoje eu peso 96 quilos. Eu pesava, em agosto, eu tava com 102 quilos. Tô longe do meu peso ideal. Meu peso ideal é 60 quilos, é o que eu quero chegar. Mas hoje eu já consigo olhar para mim, para o meu corpo e sentir alegria. Poder ver que o meu corpo está se transformando. Mas primeiro eu precisei de olhar ele mesmo com o peso que eu estava. Eu precisei de me olhar com mais gentileza, porque eu era muito dura. Eu sentia nojo do que eu estava, do jeito que eu estava. Eu tô sendo muito sincera com vocês, viu? Muito sincera. Talvez você também sinta isso. E tá tudo bem. Mas vamos fazer um combinado? Que a partir de hoje, você vai olhar para cada marca que você tem, cada dobrinha, cada gordurinha. E você vai olhar e vai falar assim, eu me amo. Por enquanto, eu estou presa em algo que não me define, mas eu me amo a si mesmo. Eu vou cuidar de você, meu corpo, porque até hoje você me trouxe até aqui. Com muito amor, façam isso. Então se olhem no espelho com gentileza. Vamos para o próximo ponto? Anotem aí. Pause o vídeo se precisar, tá bom? Dormir mais cedo. Eu confesso que essa é a minha luta. Dormir cedo. Por que dormir mais cedo é importante, Lu? Porque existe algo que se chama ciclo circadiano. Depois vocês podem pesquisar, se vocês desejarem. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo natural que nós somos criados. Nós precisamos de respeitar esse ciclo circadiano, porque o corpo, ele funciona de uma forma como se fosse um reloginho programado. Quanto mais cedo você for para a cama, o ideal é no máximo até as 10 horas, conforme a sua rotina, vá diminuindo aos pouquinhos, tá bom? Lembra, a gente precisa ser 1% melhor do que a gente foi ontem, não é 1000% de uma vez, ok? Não tem como fazer isso. Então, todos os dias, tente um pouquinho mais cedo para a cama, você vai acordar muito mais disposta. Por que existe o ciclo circadiano? Porque Deus nos fez dessa forma muito perfeita, onde nós precisamos de regular os nossos hormônios, o hormônio do crescimento, a melatonina. Então, nós temos um ciclo hormonal que ele funciona conforme o ciclo circadiano. Eu vou trazer algumas pesquisas aqui, vou colocar aqui no grupo para vocês entenderem um pouco melhor. Então, se a gente se alimenta muito tarde da noite, eu fazia isso, às vezes era 9, 10 horas da noite eu estava me alimentando. Eu não comia carboidrato. Há muito tempo eu tirei, né? Vocês não precisam de fazer isso, tá bom? Hoje eu já como de novo carboidrato, mas muito tempo eu me alimentava de uma forma muito restritiva. Mas eu comia muita carne. E eu comia a minha proteína muito tarde da noite. Eu tinha pesadelos a noite inteira. Porque o meu corpo ele precisava de digerir aquele alimento pesado. E eu ia para a cama com essa digestão, né? Com esse alimento sendo digerido. E eu não conseguia ter um sono reparador. Gente, o sono é uma das bases mais importantes para se emagrecer. Lu, mas eu durmo a noite toda ou eu compenso no outro dia as horas de sono que eu preciso. Mas não vai funcionar por causa do ciclo circadiano, o ciclo natural que o teu corpo precisa, tá bom? Então, repetindo, dormir mais cedo é sim importante. Faça conforme você pode, mas vai melhorando aos poucos para que você possa regular os seus hormônios, inclusive o cortisol. O cortisol tão falado hoje, que é um hormônio, né, que dispara tudo, né, estresse, ele bagunça o corpo da gente tudo, ele regula com o ciclo circadiano. Incrível, né? Deus nos fez de uma forma muito perfeita. Respirar antes de decidir o que eu vou comer. O que isso tem a ver, Lu? Respirar. A respiração, ela acalma o corpo da gente. Ela faz com que a nossa ansiedade,
ela diminua a um ponto de você falar assim, nem tava com fome, eu só tava querendo comer as minhas emoções, só isso. Menos ansioso, mais magro, porque se eu estou menos ansiosa, eu vou comer só quando eu tiver fome física. Entende? Então, quando eu pratico respiração consciente, até na hora que você está se alimentando, uma garfada na boca, sinta a comida, saboreie, solte a respiração, coma de novo. Tem gente que come assim, ó, não respira, não para, entende? Não tem como o corpo entender que você está alimentado. Não tem como o corpo entender isso. Bom? Vamos lá, eu vou repetir essas ações, tá? Para vocês poderem guardarem aí, anotarem. Comer com presença e prazer, sentir, saborear o alimento. Se olhar no espelho com gentileza, não se cobrando, não se culpando, não se xingando. Tem muitas pessoas que fazem isso, eu era uma delas. Dormir mais cedo. Ponha um alvo para você, tá bom? É desafiador, principalmente quem é noturna, que ninguém é noturno. A gente nasceu para respeitar o ciclo circadiano. Mas quem se acha noturna, como eu me achei a vida toda, vai ter um pouquinho mais de resistência, mas você consegue. Eu já melhorei bastante, preciso melhorar muito ainda. No nosso processo, vai ser uma das coisas que eu vou me desafiar todos os dias, tá bom? E vocês vão acompanhar isso. Respirar antes de decidir. Então, praticar a respiração consciente. Entender que a gente precisa respirar é uma coisa que também durante o meu processo, eu fiz exatamente esse método que vocês estão fazendo. Que vocês vão fazer comigo. Eu já fiz, tá? Tanto que eu estou conseguindo melhorar muito o meu peso, o meu corpo, por causa disso. Gente, eu já tentei de tudo para emagrecer. Daqui a pouquinho eu conto para vocês. Então, aprender a respirar, prestar atenção na sua respiração, tá? É importante que você aprenda a respirar pelo nariz, encha a barriga, como se fosse um balão. Segura uns minutinhos. Solte lentamente pela boca. Às vezes a gente fica com a respiração curta, ela fica aqui, ó. Isso causa ansiedade. Tem pessoas, não é para vocês fazerem isso, tá bom? Tem pessoas que quando não conseguem controlar a respiração, elas entram em crise de pânico, tá? Do mesmo jeito que a respiração ela acalma, ela te faz entrar em crise de pânico. Então, talvez hoje você tá extremamente estressado com cortisol lá em cima, porque você não sabe, não aprendeu a respirar direito. Durante o nosso programa de 21 dias, nós vamos ter respiração guiada todos os dias, tá bom? Não vai ser obrigatório, mas vai ser um plus, um bônus, para que você possa aprender algo que hoje é tema de palestras científicas lá nos Estados Unidos, estudos muito profundos estão vindo sobre isso aí, cada dia mais, tá? Nós vamos fazer isso, tá bom? Vai ser um prazer para mim guiar vocês nisso também. No nosso desafio, cada dia você vai ter uma ação simples, não vai ser nada difícil, nada mirabolante, nada que encha o dia de vocês. Pelo contrário, vai ser leve. Eu preciso que o dia de vocês seja mais leve. Para quê? Justamente para que vocês aprendam, depois do desafio, a continuar com isso. Porque a leveza ela está nos detalhes. Nunca, jamais na perfeição. Então, vocês vão aprender ações muito simples. Coisas que vocês fazem hoje, de um modo automático, sem perceber, vocês vão ter a consciência. Por isso que é muito fácil esse método. Ele realmente é eficaz e emagrece porque ele é simples, tá? Você vai falar assim, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes, tá bom? Agora eu quero fazer uns combinados com vocês, isso aqui para mim é muito importante. Se você sentir que essa aula, ela faz sentido para você, que seu corpo vibrou, você falou assim, uau, é isso mesmo que eu
eu quero te convidar para amanhã, somente amanhã, tá bom? Às 9 horas da noite, no mesmo horário que eu vou postar a aula para vocês agora, 9 horas da noite, você tome uma decisão. A decisão de fazer parte desse desafio, para que você possa realmente ter uma mudança de vida, começar uma mudança real para a tua vida, que você vai conseguir levar para o resto da vida. Cuidar aí das emoções, dessas dores que estão aí, não deixar mais que isso conduza a tua vida. O combinado principal que eu quero que vocês façam com vocês mesmos agora é: qual vida vocês se comprometem a ter? A vida que te trouxe até aqui agora, com os resultados que você tem hoje? Ou uma vida de liberdade, como eu chamo a minha, uma vida de sol, sol da vontade de viver, uma vida de céu ou uma vida de inferno? O que vocês querem ter hoje? Qual vida vocês decidem ter? Eu quero que vocês se comprometam com vocês mesmos e respondam isso. Isso vai te manter no caminho da consciência. É o que vai te ajudar em todo esse processo. Então eu quero que você faça hoje a tua decisão e amanhã, quando eu colocar o link aqui no grupo para vocês entrarem no grupo definitivo do desafio, eu quero que vocês já tenham essa decisão tomada. Segundo o combinado nosso, pare de se julgar. A culpa não emagrece ninguém. Eu nunca consigo, todo mundo consegue, eu nunca consigo. De novo eu vou tentar, de novo eu tentei e fracassei. Pare de se culpar. Só de você estar aqui, nesse grupo, só de você estar assistindo essa aula, isso mostra que você está fazendo de tudo que você pode. É que você ainda não tinha entendido que as suas emoções estavam te controlando até agora. Eu quero que vocês tenham com vocês muito amor. Olhem para vocês com carinho. Eu mereço uma vida melhor do que a que me trouxe aqui. Eu mereço me cuidar, me amar, me olhar no espelho e sentir alegria, orgulho da pessoa que eu estou me tornando. Amor e presença. Quando a gente olha pra gente com presença, a gente começa a olhar por dentro, a se sentir, a se conhecer. Porque até hoje você cuidou de tudo e de todo mundo. A partir de agora, você vai começar a olhar para você, a se cuidar, a ter amor por você, não por todo mundo apenas, e se deixar de lado. Terceiro combinado nosso: escolha uma ação diferente por dia. Pode ser tomar um pouco mais de água, a gente vai ter isso no nosso desafio. Pode ser ter coragem de olhar para frente do espelho e falar: você é maravilhosa, eu te amo, gratidão por ter me conduzido até aqui. A partir de agora, eu vou cuidar mais de nós. Pode ser isso. Pode ser sentar e falar: esse é o meu momento, agora eu vou nutrir o meu corpo, sentir o sabor do alimento. Pode ser tirar 5 minutos todos os dias para descansar, sem perturbações, sem ficar preocupado com o que eu tenho que fazer, tenho que lavar a louça, tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não. Escolha uma ação diferente para você fazer todos os dias. O seu novo corpo, ele vai nascer a partir das suas novas escolhas. Vou repetir. O seu novo corpo vai nascer a partir das suas novas escolhas. Que elas sejam boas, lindas. Essa aula que vocês estão tendo agora, ela é só o começo do que está por vir. Só o começo.
O que eu te mostrei até aqui é só uma amostra do que vai acontecer nos nossos 21 dias. Parece pouco, mas vocês vão aprender muita coisa. Muita coisa aí vai mudar, eu tenho certeza. Porque quando você entende que o emagrecimento, ele não tem nada a ver com comida, e sim com o que te faz comer, ele acontece naturalmente. No nosso desafio, eu vou te acompanhar passo a passo nessa transformação que vai ser linda, eu tenho certeza. Você vai ter todo o suporte terapêutico, né, comigo. Você vai ter técnicas comportamentais, práticas e emocionais. E esse grupo lindo de mulheres que são mulheres que estão em busca de serem mais leves, mais saudáveis e em paz com o seu próprio corpo. Durante esses 21 dias, eu vou estar com você, te guiando, te acolhendo, te ensinando a emagrecer, não apenas aqui, mas aqui dentro primeiro. É aqui dentro que a gente precisa começar a ficar leve. Depois aqui fora entra no automático, aquele automático que eu já te ensinei. Então, se o seu coração tá falando assim, ai, começa logo, daqui a pouquinho a gente já vai começar. Dia 10 a gente inicia o nosso desafio. Então, amanhã você vai ter a oportunidade de falar assim, eu quero, tá bom? Eu quero, eu vou entrar. Lembra que eu vou cuidar de cada uma por uma. Então, as vagas não são muitas, tá? Porque senão eu não consigo, né? Cuidar de vocês do modo como vocês merecem. Então, não demore para tomar a sua decisão. Tome ainda hoje, ok? Amanhã eu vou fazer o sorteio para vocês. Vão ser 10 pessoas que vão ser sorteadas. Ai, eu tenho certeza que vocês estão aí ó, animadíssimas. Os comentários estão bombando, né? Eu preciso só de lembrar uma coisinha para vocês. Quem ainda não me segue, comece a me seguir, tá? Porque senão o Instagram não vai selecionar o comentário de vocês, tá bom? Precisa estar seguindo, ok? Não vai estar valendo, é regrinha. Deixa eu ver mais algum lembrete aqui. Acho que é só isso. Segunda-feira de manhã, a gente vai começar o preparatório para os nossos 21 dias, que só vai começar dia 10. Então, segunda-feira, dia 3, vocês vão ter material, tá? Do nosso desafio. E todos os dias vocês vão ter aí uma surpresinha aqui, só segunda-feira que eu vou falar para quem garantir a vaga, tá certo? Agora, eu quero que você entenda que o que você merece não é o que te trouxe a um corpo obeso, não é o que te trouxe doenças, não é o cansaço que esse corpo te traz, não é isso. O que você merece é uma vida com leveza, é uma vida com uma mente tranquila, uma mente que é capaz de impor limites, uma mente que não te sabote mais. Você merece paz. Qual vida você se compromete a ter hoje? Pense aí e até amanhã à noite.